Seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal aqui é feito para mostrar minha trajetória de como eu vou me tornar um analista de dados. E hoje eu quero trazer para vocês meu primeiro projeto de portfólio. O que é um projeto de portfólio, então? É uma maneira que a gente encontra de demonstrar nossa experiência em alguma área relacionada à análise de dados através de um dataset, ou através de uma tabela, ou através de dados que são públicos, né? E que a gente consegue encontrar em vários sites. E hoje a ideia desse quadro, desse portfólio aqui, é a gente, então, experimentar, né, a fazer uma análise de dados, através de uma exploração de dados, na verdade, dentro do SQL e utilizando apenas SQL, numa base de dados que eu encontrei lá no site chamado Kaggle. Esse site ele é muito utilizado por cientistas de dados, inclusive para competições, para formação de machine learning e tudo mais, em competições assim, mas a gente consegue achar algumas tabelas, alguns datasets que a gente consegue utilizar para análise também, tá? E esse aqui, por exemplo, é um que eu encontrei, que a gente vai fazer toda essa análise exploratória utilizando o MySQL Server da Microsoft, tá? E esse dataset é sobre e-commerce, é uma área que eu tenho interesse, eu acho interessante de trabalhar, e mais especificamente na parte de fraude em e-commerce, tá? Então, vamos dar uma olhada, eu vou subir aqui para cima, para cá, eu vou subir aqui para cima, enquanto a gente vai entender melhor do que se trata esse dataset. Muito bem, como vocês estão vendo agora, o nosso dataset é sobre fraude de e-commerce e a gente consegue encontrar ele aqui no Kaggle. Eu vou deixar a descrição desse dataset na descrição aqui do vídeo. Você pode encontrar e você pode utilizar ele também, certo? Então, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui, tá? Esse dataset, então, sobre fraude, o que ele é? Ele vai nos dizer, então, são 11 colunas que a gente tem relacionada, né? Dentro de uma data, vamos ver a data aqui, ó, 31 de dezembro de 2014 a 16 de dezembro de 2015. A gente está vendo, então, essas colunas aqui que tem no dataset, são 11 colunas. E o que elas são, então? Primeiro tem o User ID, que é a identidade do nosso usuário, provavelmente um usuário que se cadastrou no nosso e-commerce e fez a compra. Depois eu vou ter o Sign Up Time, que é na hora que ele fez a data, né, que ele fez o cadastro dele. Na data de cadastro, a gente vê que vai até 18 de agosto de 2015, tá? Então, tem muitos cadastros que fizeram compras depois, mas que não são todos os cadastros, não são dados das compras que a gente teve no ano de 2015. Purchase Time, que é a data que ele fez a compra, o valor da compra, a ID do dispositivo utilizado na compra. Vou descer um pouquinho o site aqui para andar para o lado. Source, que é de onde veio esse usuário, né? O que está acontecendo aqui? Aí deu. De onde veio o usuário, então se esse usuário veio do SEO do Google, se esse usuário veio do Ads, se esse usuário veio de outro lugar, tá? O browser que ele estava utilizando na hora que ele fez a compra, provavelmente, não sei se era a compra ou do cadastro, que não está especificado. Sexo, masculino e feminino, do cadastro, provavelmente, idade que ele colocou no cadastro, e o IP address que ele fez quando fez a compra, provavelmente quando fez a compra, e a class aqui, que significa o quê? 1 é verdadeiro, então que essa compra foi fraudada, e o 0, que essa compra não foi fraudada. Junto com essa tabela aqui de fraude, né, que tem todos esses dados, a gente tem mais uma tabela, que é a tabela de IP address por país, tá? E nessa tabela a gente vai conseguir ver o quê? Antes do ponto, provavelmente, né? Se a gente vê que o IP ele tem duas porções de números, então é o lower e o upper, né? Então, aqui o lower, aqui o upper, e o nosso país de origem daquele IP, tá? Isso aqui é bem interessante, que depois a gente, por exemplo, passa por uma visualização de dados, que não é a ideia desse vídeo, mas que a gente pode fazer depois, provavelmente é a segunda etapa de uma análise de dados. A gente pode, inclusive, criar um gráfico assim com todos os países do mundo e marcando, né, aonde que a gente teve mais fraude, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, dos IPs que a gente tem e recolheu, a maioria dos Estados Unidos, do Canadá, e depois tem outros muitos aqui que a gente pode classificar. Às vezes pode ser que tenha um país específico que ele vem fraudado no nosso e-commerce, e a gente já pode criar um filtro, um bloqueio de IP, por exemplo, para que essas compras
pelo menos passe por mais uma etapa de autenticação antes de serem concluídas, né? Uma ideia que a gente pode ter para trazer para esse e-commerce, né? Então, vamos lá, a gente vai fazer o download, então, dessa tabela e da segunda, já baixou aqui no arquivo, e aí, para fazer a análise, então, a gente vai utilizar o MySQL Server, que eu já deixei aberto aqui embaixo, e aqui está ele, né, do MySQL Server. Então, aqui é bem simples, né, vamos fazer toda essa configuração, eu vou abrir o MySQL, ele está rodando aqui na minha máquina, e aí a gente vai ver aqui, então, nos nossos bancos de dados, eu já tenho um que eu fiz o teste aqui, mas a gente vai criar um novo para fazer tudo do zero, beleza? Então vamos lá, novo projeto que a gente vai começar. Eu vou vir aqui, dar um botão direito e vou dar um novo banco de dados. Nesse novo banco de dados, então, que vamos botar como portfólio fraude, tá? Vamos botar assim o nome dele. A gente vai dar um OK e aqui ó, ele já nos cadastrou, tá? Esse banco de dados, como vocês podem ver, não tem nenhuma tabela aqui, ele está totalmente em branco. Então vamos fazer a integração e trazer aquela tabela para dentro do nosso portfólio. Então a gente vai dar o botão direito aqui, tarefas em importar dados. Tá, vamos dar um next aqui. Nossa fonte de dados, então, é uma fonte que vocês não viram ainda, mas é uma fonte CSV, então é um arquivo flat que a gente vai procurar, então, lá nos meus downloads. Data.csv, vamos ver todos os arquivos e aqui está ele, tá? Localização, vamos deixar assim, não vou alterar essa parte, vamos dar uma olhada aqui. Beleza, nós temos os delimitadores já setados, provavelmente já fez a identificação, então aqui a gente tem o user ID, a data, compra, device, SEO, Chrome, mais ou menos tudo como a gente queria mesmo, certo? Nosso divisor era vírgula, a gente está vendo aqui que a gente tem essas aspinhas aqui no nome das colunas, mas a gente não vai alterar isso daí agora. Tá, que a gente consegue ver tudo, então, nossa qualidade de texto, output, o que ele fez, e provavelmente ele vai ler tudo isso aqui como varchar, e depois a gente pode fazer algumas alterações se forem necessárias, tá? Vamos dar um next, então. Conectividade. Vamos deixar SQL Server nativo. Portfólio fraude, desktop, ok, vamos dar um next. É isso aí que eu tenho, mais um next e executar. Finish. Vai carregar e está pronto. Aqui a gente já fez o carregamento de tudo. 151 mil linhas que a gente vai poder trabalhar. Certo? Então, aqui ainda não está aparecendo nada. Vamos dar um refresh. Tabelas e pronto. Aqui está a nossa tabela. Vamos dar uma olhadinha como é que ela ficou. E aí está. Percebam que o título, né, das colunas estão todas com aspas. A gente já pode vir modificar isso daqui. Vamos tirar essas aspas de todas as colunas, só para ficar mais fácil da gente dar os comandos, né? Não ficar esquecendo essas aspas aqui que podem nos atrapalhar pra caramba. Beleza? Salvei, dá o refresh. E pronto, né? Então agora a gente já tem nossas colunas sem nenhuma aspa, sem nenhum problema. E aí a gente pode dar seguimento, né? Posso, por exemplo, aqui dá para ver, né, aqui no Device ID, que aqui na Source, no browser, a gente tem as aspas também. Isso aqui não vai me afetar, então eu vou acabar deixando assim mesmo, sem problema, porque é um padrão, né? Tá, em todas as linhas eu tenho. Se alguma linha estiver faltando, seria um problema. Aí o que a gente poderia fazer, né, então, né, se caso alguma linha dessas eu tivesse esse problema das aspas, né? Eu podia vir aqui no meu dataset
e criar, por exemplo, um comando onde eu vou remover, né, todas essas aspas pequenas de cada uma dessas colunas, né? Como é que eu posso fazer isso? A gente pode dar um update, por exemplo, que é uma tarefa de DBA, ou a gente pode criar uma nova tabela sem isso daqui. Como isso aqui é um teste, né? Vamos dar um update para a gente ver como que a gente pode fazer e deixar mais bonito isso, essa parte daqui, tá? Para a gente usar, então, o comando update, a gente vai usar o update, colocar o nome da nossa coluna, né, dentro do nosso dataset. Vamos dar um set aqui. E aí, o que eu vou, então, fazer, né? Por exemplo, vamos pegar um, que é o Device ID aqui, que é o primeiro. No meu Device ID, eu vou fazer o quê? Vou dar um replace e vou remover, então, abrindo parênteses, né? Vou botar o nome da coluna que eu quero, Device ID. Depois, a expressão que eu quero remover do varchar, né? Então, entre aspas simples, eu vou botar uma aspa, porque mesmo que se for a primeira ou a última, ele vai pegar. Se eu colocar aqui duas aspas, o que vai acontecer? Ele não vai pegar, porque não tem nenhum lugar onde tem aspas duplas, né? Uma do lado da outra. Eu tenho todas as aspas duplas, só que são em aberto. Então, eu vou selecionar isso aqui. E entre aspas simples, eu vou deixar em aberto essa parte daqui, tá? Porque ele vai substituir, então, essas aspas duplas por absolutamente nada. Vou fechar aqui, ponto e vírgula, e vamos ver o que a gente vai acontecer. Opa, device ID, device ID, update, e está processando, muito bem. 151 mil linhas que foram alteradas, e aí aqui a gente vai ver, então, vamos dar um select, né, from dataset. Vou copiar aqui, porque ninguém merece ficar digitando, e vamos executar. E aí está. Nosso device ID agora, né, não aparenta nenhumas aspas duplas, então a gente pode falar que esse comando foi um sucesso para a gente. Certo? Muito bem. O que a gente pode continuar fazendo, então? A gente pode alterar todos os outros aqui que a gente tem também, com aspas duplas, e tirar tudo disso daqui. Como é que eu vou fazer? Posso dar só continuidade aqui no meu comando e colocar, por exemplo, source, que é o próximo, igual replace, e aí source, abro aspas, duas aspas, abro aspas sozinhos, tá? E vírgula, próximo, browser, browser, igual replace, vou abrir parênteses, browser, vou setar a aspas e vou deixar sozinho, fecha parênteses, vírgula, e o último sex, que é igual, aqui eu vou deixar um menos, igual, aqui é replace, sex, aspas, fecha, tá? Venho aqui, dou um executar e vou lá. Fazer a execução das linhas alteradas e pronto. Agora eu já não tenho mais nenhum problema com essas aspas duplas, certo? Então tem uma pequena limpada em cima do meu dataset para a gente começar depois a nos fazer. Agora nós vamos começar a fazer perguntas porque devem ser respondidas para o nosso setor, por exemplo, o setor de negócios ou o setor marketing, ou para a gente realmente entender melhor o que vai acontecer, tá? Então vamos primeiro pensar assim, o que é esse dataset, né? É um dataset de e-commerce do ano de 2015. O que acontece? No ano de 2015, a gente sabe que ainda o e-commerce não era tudo isso que ele é hoje, né? Hoje ele deve representar uma grande porção das vendas globais, né? E em 2015 ainda a coisa estava começando. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que provavelmente dentro desses dados aqui, a gente tinha algum probleminha que era não ter tanta segurança dentro do e-commerce. Talvez não ter tanta nem segurança para o lado do banco, dos cartões de crédito, como também dentro do próprio site de e-commerce, né? Porque isso aqui, o e-commerce ainda estava começando a se desenvolver. Para vocês terem uma ideia, eu separei aqui um link para vocês entenderem o que era o e-commerce em 2015 e o que ele se tornou, né? Então, aqui os dados divulgados pela XP, a gente tem isso aqui até 2020, então o nosso e-commerce em 2015 aqui em 1.500, né? E esse desenvolvimento, então, só subiu, né?
até 2020 já eram 4.200. Então a gente pode perceber que tinha quase o triplo em apenas 5 anos, e esse número aqui já tende a se multiplicar ainda mais no passar dos tempos, né? Como a gente sabe que hoje em dia a internet, depois do coronavírus ainda mais, se tornou um padrão de compra, né, de muita gente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui a gente tem um dataset que a gente precisa descobrir, por exemplo, qual que é a porcentagem de fraudes que a gente teve dentro desse ano. O que foi fraude, o que não foi, qual é essa porcentagem, o que isso representa para a gente, tá? Vamos ver outra coisa que a gente pode ver. Por exemplo, o valor de compra. Então, a gente tem o valor de compra, então a gente sabe foi o faturamento do e-commerce dentro desse ano, e a gente pode ver qual o percentual desse faturamento foi em fraudes, né? Ou seja, quanto dinheiro a gente perdeu por fraudes que aconteceram dentro do ano de 2015. Outra coisa que a gente pode ver, se existe alguma relação da fonte onde esse fraudador ele chega para o nosso site, se existe algum padrão nisso, se existe algum browser padrão, se existe algum sexo que eles cadastram padrão, alguma idade média, né? Aqui provavelmente a gente vai ver dentro da idade, a gente vai já entender quem é o nosso público-alvo desse e-commerce, né? A princípio a gente não sabe o que eles vendem, mas a gente pode ver, por exemplo, o público-alvo de quem são as pessoas que mais compram da gente, se é um público mais jovem, um público mais velho, um público de meia idade e tudo mais. A ideia aqui não é trazer aquela segunda tabela, por exemplo, do IP, mas a gente poderia ver se existe algum país, alguma cidade, algum IP específico que ele frauda muitas vezes. E falando sobre IP específico, também a gente pode ver se existe algum dispositivo específico que frauda mais que os outros, e a gente já, por exemplo, criar uma lista negra onde a gente colocaria esses devices aqui que mais fraudaram, ou se fraudaram mais de uma vez ou não, tá? Outra coisa que a gente pode ver se existe usuários, né, algum usuário, por exemplo, que fraudou mais de uma vez ou não. E também a gente pode ver aqui com a parte da data, a gente pode ver o tempo que essa pessoa fez o cadastro e o tempo que ela comprou. Se existe uma média, qual é a média desse tempo nas pessoas que fraudaram e tudo mais, que a gente pode trazer aqui em site olhando para esses pequenos dados. Então a gente tem 11 colunas aqui, a gente pode fazer essas perguntas e a gente vai começar a responder uma a uma delas a partir do SQL, né? Então vamos lá. A partir de agora, então, eu vou me esconder um pouquinho aqui, porque não tem a necessidade de ficar me aparecendo, enquanto a gente vai fazendo algumas formulações e perguntas desse lado aqui da tela, beleza? Então, muito bem, agora vocês vão ter visão total da minha tela, eu vou dar um zoomzinho aqui, e a gente vai, então, começar a fazer essas modificações dentro do SQL para a gente começar a entender, tá? Muito bem. Vamos começar então fazendo uma contagem do quanto, né? Qual o total de fraudes que tivemos no período. Muito bem. Para fazer isso, então o que a gente vai fazer? A gente vai mais ou menos trazer um select, né? Onde eu quero selecionar. Não vou trazer tudo dessa vez, vou trazer a class, vou trazer só a class aqui para vocês e vamos fazer uma contagem, né? Então eu trago a class, trago um count, onde ele vai fazer a contagem dos nossos grupos. Aqui, para mim ter a separação, eu vou separar então pelo um group by, né? Porque eu preciso, já que eu tenho uma equação ali em cima. Group by class from daqui do meu banco de dados, tá? Desculpa. Aqui é o from e o group by. Tá? E aí, muito bem. De todos, então, total daquelas 151 mil linhas que eu tenho 14.151 que são fraudes, né? Que 1 de verdadeiro e 0, então, seriam 136 mil problemas que a gente não problemáticos, né? Transações não problemáticas. Se a gente olhando aqui na proporção por cima, então dá um pouco menos de 10%, né? 151 mil linhas, um pouco menos de 10% que a gente vai trazer desse dataset que são fraudes, né? Então, um número que parece ser bem realístico,
Eu acho que provavelmente no e-commerce não teria uma quantidade muito, muito grande de fraude dentro de um ano todo. Então a gente pode ter aí 10% das fraudes, então faz bastante sentido para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque é bem importante a gente saber a integridade do nosso dataset, né? Se é um dataset íntegro, ele vai trazer questões que fazem sentido para dentro desses dados, né? Então, por exemplo, se esse número aqui fosse 40%, eu já ia começar a desconfiar, porque como assim o e-commerce tem 40% das transações são fraudadas? É muita coisa, né? Não faz sentido pra gente. Então, essa parte de integridade, a gente tem que estar sempre pensando nisso, porque pode ser que esse dataset tenha algum problema, pode ser que tenha dados duplicados e tudo mais, tá? Então, é bem interessante para a gente entender por que a gente tem que pensar nessa parte também, tá? Beleza, então vou ter aqui um pouco mais de 10%. O que a gente pode fazer? A gente pode ver qual a porcentagem. Opa, fiz bobagem. Então a gente pode ver aqui qual a porcentagem de vendas fraudadas. Com fraude, né? Vamos botar assim. Tá? O que eu vou fazer? Vou selecionar exatamente esse mesmo, nesse mesmo comando aqui, né? Vai ser muito parecido. Só que aqui eu vou colocar algumas coluninhas a mais, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Em vez de botar um count todos, eu boto um count class aqui. Contagem class, tá? E eu posso vir também, então, com count class aqui. E dividir pela, então, a soma dos count class, onde a gente tem o número 0, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a contagem das class e depois vou pegar a soma total dessa contagem e vou trazer como porcentagem. Tá? Vamos ver o que vai dar aqui. Sintaxe incorreta, faltou vírgula. Muito bem. Tá dando problema na palavra from aqui porque eu tô fazendo alguma coisinha de errado. Vamos multiplicar isso aqui por 100.0, por exemplo, para ficar mais bonito. E realmente a gente não está conseguindo. Vamos ver se é essa linha aqui o nosso problema. Tá. Então é essa linha aqui o nosso problema. Qual que é o problema? É porque eu não vou conseguir pegar toda a contagem, a soma da contagem, porque provavelmente a minha class é um varchar, certo? É. A minha class é um varchar, então eu não consigo fazer soma. E a soma que eu vou somar o 1 com 0 vai dar a mesma contagem aqui de que é 1, né? Vai dar 1 aqui também, porque é 1 e 0. Então vamos fazer isso aqui um pouco diferente. O que eu vou fazer? Vou fazer uma subquery, que é o quê? Eu vou trazer mais uma query dentro da minha query, né? Fazer uma subquery, uma query dentro da query, para pegar o total da contagem sem fazer esse group by, porque esse group by aqui ele tá para cá, né? Ele tá para esse lado da fórmula, e aqui então, ó, dentro dessa subquery, vou fazer bem separadinho para vocês para entender, né? Eu vou trazer então outro select, vou trazer uma contagem total aqui. Posso botar a class aqui, por exemplo, uma contagem total de quem? Do meu próprio dataset, só que numa query separada, e vou trazer isso como porcentagem, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira aqui, vai trazer como contagem, vai pegar a segunda aqui, vai multiplicar por 100 essa contagem de uns que eu tenho, e depois eu vou pegar separadamente, sem a interferência do group by, toda a contagem das classes de um por um, em todas as linhas, né? E trazer como uma porcentagem dividido pelo número que eu tenho, uns. Então, aí eu tenho o meu resultado, tá? Posso tirar esse 100.0 aqui? Posso tirar, mas eu não vou tirar por quê? Porque fica mais bonito aqui de ver a porcentagem, né? Então, a gente tem aqui, então, no 9.36
e aqui no zero, então, 90,63%. Tá? Mais ou menos o que a gente tinha pensado e assim a gente consegue ver exatamente esse número. Beleza? Muito bem. Vamos aqui dar um select de novo e vamos ver que outra informação que a gente pode trazer. Vamos ver o total do faturamento, por exemplo, que é um dado bem importante que a gente pode ter. Então, qual total de faturamento do ano? Faturamento do ano e qual o valor de fraudes, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar mais ou menos esse mesmo comando aqui, a gente vai pegar o class, a gente vai pegar aqui a soma do Partiu Velho, certo? Purchase Value. E a gente vai trazer isso agrupado pela classe. Muito bem, tipo de dado operante não é válido porque é um operador varchar, tá? Então vamos fazer o que aqui? Posso alterar lá no meu database? Posso, mas eu posso também dar um cast aqui, por exemplo, né? Posso dar um cast e chamar isso aqui de integral e aí fazer a soma. Assim, tá, aqui, faltou, eu tiro esse parênteses aqui, parênteses, feito, muito bem. Então a gente consegue ver então aqui na class, né, onde a gente tem a fraude, eu vou ter perdido mais ou menos 523 mil, é um bom dinheiro. E aqui nas nossas vendas eu vejo que eu vendi mais ou menos 5 milhões de unidades, né? Por que é interessante ver isso aqui? Porque a porcentagem das fraudes pode ser 10%. Mas se essas fraudes são um ticket maior do que o nosso ticket médio, a gente vai ter um problema que é ter uma fraude no valor monetário maior do que 10%, né? E aqui a gente vê que mais ou menos essa proporção se manteve, né? Mais ou menos esses 9% se mantiveram. Então, os fraudadores, eles compraram, vamos dizer assim, um valor muito próximo dos usuários normais. O que pode ser um problema, porque se eu tenho uma maneira de filtrar as compras muito grandes, né, eu já consigo separar de um cara que está fraudando de um cara que não está, a partir disso daí. Mas se eu não tenho, por exemplo, nesse caso, aí eu não tenho como saber se só pelo valor da compra ele é um fraudador ou se ele é um usuário normal. Vamos trazer isso aqui em porcentagem. Eu vou trazer uma porcentagem aqui, então, de soma. Vou copiar esse comando aqui. Vou fazer vezes 100 aqui também. E vou dividir por a soma. Aqui eu não vou usar uma subquery, vou usar uma dupla soma. Para a gente conseguir somar todos os valores. E no final... Opa! Para fazer isso daqui eu tenho que dar um over, né? Porcentagem. Que daí ele vai somar linha por linha. E aí temos a nossa porcentagem. Certo? Aqui 9,36 e aparentemente é um pouquinho diferente, né? 0,1%, 0,01% de diferença entre o número de fraudes e o valor de fraude. Então, a gente consegue perceber então que o nosso usuário, fraudador ou não, ele já tem um comportamento muito parecido com o usuário que não frauda. Já é um problema para a gente, né? Muito bem, o que mais que a gente pode ver aqui? Vamos ver se a gente tem mais de um usuário que fraudou. Então, se esse usuário fez um cadastro e ele fez mais de uma fraude, como é que a gente pode ver isso? Vou trazer isso daqui, vou apagar a partir dessa soma aqui para cá. E aí, então, no select class eu vou botar o user ID também e vou dar uma contagem como eu fiz lá naquele primeiro exemplo onde eu conto onde tem contagem, onde tem todos os problemas. O grupo by aqui eu vou querer o user ID também. E aí eu posso usar um filtro aqui, que é onde eu posso ter um having count
nessa contagem onde o número foi maior do que 1. Então eu consigo ver o quê? Se esse usuário ele foi contado mais de uma vez ou não. Certo? Então se esse usuário mais de uma vez passar no meu filtro, vai aparecer aqui ou não. Muito bem, o que nos retornou aqui foi uma tabela vazia, né? Então, ele não encontrou nenhum valor, né? Correspondente. Vamos botar menor do que 1 aqui, se a gente ver. Não, também. E se a gente colocar igual a 1 aqui, tem que aparecer todas as nossas linhas. 151.112 linhas, tá? Então, dentro do ID do usuário, a gente pode ver que é uma key primária onde não se repete em nenhum lugar. Então, pode ser que esses usuários, eles têm uma ID única, né? Toda vez que eles fazem login no site, pode ser isso. Ou pode ser que realmente uma pessoa não compre mais de uma vez. Eu duvido muito que seja a segunda parte. Provavelmente é a ID do usuário no momento que ele fez o login, né? Então, cria uma nova ID toda vez que ele faz o login. Por isso que a gente tem um número que não é duplicado. Vamos ver se isso acontece também aqui nessa segunda parte, né, que é o device ID. Então a gente vai usar a mesma coisa. E o having count maior do que 1. E aí a gente já consegue ver que tem mais do que 1, né? Vamos botar descendente. Opa, não tem asa. Botar o descendente para a gente ver os maiores primeiro e tá lá. Muito bem. Aqui a gente tem, então, muitas, né? Um dispositivo que fez mais de 19 compras fraudadas. Não é apenas um dispositivo, mas vários, né? Tem, por exemplo, 6 dispositivos. A gente fizeram mais de uma compra, 19 compras fraudadas. E aqui, ó, a gente vê que esse padrão é muito comum. Então, do nosso fraudador, do nosso problema, ele comprar mais do que uma vez no mesmo dispositivo, tá? Aqui a gente pode fazer, por exemplo, onde a class seja igual a 0, para a gente ver se usuários normais compram mais uma vez no dispositivo também. Então, usuários normais também compram mais no dispositivo, só que a contagem é muito menor, né? Então, são 3, a maior contagem é 3, 2. Então, a gente já vê que tem um padrão aqui, ó. Dentro dos nossos usuários, a gente tem 3.265 compras mais do que uma vez, né? E dentro dos nossos usuários fraudadores, muito mais, pelo visto. 1.044. Então, isso aqui em proporções, a gente percebe que grande parte, né, 10% dos nossos fraudadores compram mais de uma vez o mesmo dispositivo. Se o nosso total de fraudes são 14.000, né, 1.000 dá um pouco menos de 10%. Então, compram mais do que uma vez. Então, aí a gente já pode começar a criar um filtro, por exemplo, né, onde a gente consiga perceber em que momento que esse usuário está fazendo essa compra fraudada e restringir, né, se esse dispositivo já comprou uma vez, na segunda vez que ele for comprar e entrar no login do site, com uma lista negra ali, ele vai ser barrado na hora da compra, e aí a compra não vai ser aprovada ou alguma coisa desse gênero, já que ele tem um histórico de ter fraudado uma vez e novamente ele usando outro usuário, provavelmente fraudou de novo, só que com o mesmo dispositivo. Então aí a gente já consegue criar, né, um insight para como que a gente pode diminuir esse problema, reduzir esse problema dentro do nosso site. Só olhando, né, esses dados mais por cima daqui, sem nenhum tipo de tratamento e também pequeno tratamento, né, e sem nenhum tipo de inteligência artificial para fazer um mecanismo de machine learning e entender quem é esse usuário que frauda antes mesmo da compra, né? Então isso aqui a gente está fazendo bem o básico do básico, só na exploração de dados. O que é bem interessante fazer, e provavelmente vai ser feito mesmo antes da produção de um aprendizado de máquinas, de um código de aprendizado de máquinas para
encontrar esse usuário, certo? Muito bem. Vamos ver mais alguma coisinha? Vamos lá. Ah, quero ver então, vamos trabalhar com essas datas aqui, né? Ah, qual o intervalo, né? Qual o intervalo normal entre cadastro e compra no site, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui, né? A gente vai primeiro ter que pensar que isso aqui são varchars, mas que a gente vai conseguir utilizar eles num comando que aqui no SQL Server se chama datadiff, que é um comando que vai fazer uma subtração, né, da data inicial, da data final, e ele vai nos dizer, então, em um número inteiro, o que que qual é o resultado dessa subtração, tá? E aí ele vai nos dizer tanto como a gente pedir, né? Se é em segundos, se é em minutos, se é em horas, se é em dias e tudo mais, tá? Então, dando uma olhadinha aqui, ó, por cima, vamos ver o que que a gente vê nessa tabela aqui que a gente já tem montada, né? Ah, dia 8 do 5, dia 5 do... Não, tá errado aqui. Dia 5 do 8, né? Data americana sempre dá uma confusãozinha na cabeça. Então, 5 do 8 e 7 do 5. Certo? Não, não tá certo. Vamos ver uma mais parecida aqui. Aqui. Dia 6 do 1 e dia 6 do 1, tá? Então, dia 8 do 5 e aqui dia 5 do 7, tá? Isso aí. Então, a pessoa fez o cadastro dia 8 do 5, então 8 de maio, e aí fez a compra em julho. Aqui ela fez a compra em dia 6 de janeiro e a compra em 6 de janeiro, tá? Fez o cadastro e a compra ao mesmo tempo. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Muito bem. Vamos fazer um comandinho do zero aqui. Vou pegar só o meu from aqui, que eu não preciso copiar. E aqui eu vou vir em select, então. E aí, o que eu quero? Então, vamos pegar o time. Sacanagem, só para mim digitar mais, né? Chase time. O que mais que eu posso pegar aqui? Vou pegar a class também. E vou pegar... Vou botar essa class aqui lá no início. E vou pegar, então, o datadiff. O datadiff, o que eu vou trazer? Vou trazer em dias. Em dias. Primeiro, então, o sign up time. A minha data inicial, né? Minha data final vai ser o purchase time. E vou trazer isso aqui como diferença diff data, tá? Diff data. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou precisar converter isso daqui numa date time. Tá, diff com F só. E certo? Agora tá certo? Não. 2F, isso. Parece. Ok. Ok. Então vamos ver. Aqui, onde a gente não teve fraude, 58 dias de diferença no cadastro e no não cadastro. Aqui 107 dias, 69 dias, 0 dias. Por quê? Porque comprou no mesmo dia. Então tá certo. Aqui 2 dias, vamos ver. 28 até o dia 30, tá certo. 2 dias. Aqui 9 dias, beleza. Ó, é interessante, ó. Aqui tem o classe 1, dias de diferença 0. Aqui eu tenho classe 1, dias de diferença 0. Vamos ver. Classe 1, dias de diferença 0. Classe 1, dias de diferença 0. Classe 1, dias de diferença 0. Então, ó, parece que a gente tem um padrão
aqui da classe 1. Aqui já foge do padrão. 33 dias. Vamos dar uma olhar mais um pouquinho. 6 dias. Então parece que são 0 de novo. 0 de novo. Então parece que são compras que são feitas rapidamente. Ó, 12 dias, 0. Então vamos dar uma olhada. Vamos separar, né? Desagregar isso daqui em onde, né? A class seja igual a 1. Ok. Nossa senhora. E aí que a gente já vê, né, que temos um padrão, então, na data diff de 0,000 dias de diferenças. Então, são sempre compras que acontecem no mesmo dia, ó. Muitas e muitas, muitas e muitas compras que acontecem no mesmo dia e outras compras que não acontecem no mesmo dia. O que a gente pode fazer, então? Vamos botar aqui order by diff data. Então, do maior. Sim. Do menor para o maior, né? Então, muito bem, aqui tem vários e vários e vários e vários. E acontece no mesmo dia, às vezes com uma diferença de 1 segundo, né? Ó, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos trazer isso aqui como segundos. E aí a gente vê, ó. O que a gente tem aqui? Uma porção enorme de compras fraudadas que acontecem em apenas 1 segundo. Provavelmente utilizando algum bot, né, onde vai entrar, botar todas as informações do login, fazer a inscrição desse novo usuário e comprar o mesmo em frações de milésimos de segundo para executar a compra. Nossa senhora. Então a gente tem aqui um padrão, né, que a gente consegue identificar só a partir da análise de dados. Eu já estou chegando lá, ó, chegando quase na metade. Já passei da metade, então mais da metade dos nossos usuários que fraudaram fizeram uma compra em menos de 1 segundo, né? Ou 1 segundo, que nosso contabilizado pelo nosso servidor. Então, o que isso pode nos traz um monte de possibilidade de bloquear esse tipo de conta, né? E olha que interessante. Se não é em 1 segundo, pelo menos foi em 10 minutos. Então, não, 769 segundos. Né? É isso. Mais de 10 minutos. Então, ou é em 1 segundo ou é mais de 10 minutos. Muito discrepante, né? Aqui a gente já conseguiria ver um padrão de que acontece essas compras fraudadas, que é esse 1 segundo de diferença entre o cadastro do usuário e a compra. Então, muito louco. E a gente consegue ver isso aqui só fazendo uma análise exploratória, né? Bem bacana que a gente consegue ver. Vamos ver se existem essas compras tão rápidas assim, usuários que não fraudaram. O que a gente vai fazer? Vamos alterar o where aqui para 0 e executar o mesmo comando. E aí a gente vê que não, né? Não tem aquela diferença, assim, ou é 1 segundo ou é 10 minutos. Aqui não tem, a gente vê, ó, 137 segundos, que dá 2 minutos e pouco. Então, dá tempo da pessoa fazer o cadastro e tudo mais, colocar as informações do cartão e comprar. Muito bem, pessoal. Então, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso, como é que a gente consegue utilizar o SQL de uma maneira exploratória dentro do nosso banco de dados. E eu acabei perdendo um pouquinho do final do vídeo ali na análise, mas não tem problema, o vídeo ficou bem longo, já tem mais ou menos tudo que a gente consegue ver ali com esse banco de dados. E os próximos passos vão ser o quê? A gente fazer uma montagem, né, em algum visualizador de dados, né, por exemplo, Power BI ou Google Studio, Data Studio ou o Tableau, para a gente colocar essas informações, então, que eu garimpei nessa exploração de dados do SQL dentro desse visualizador de dados. Por que isso? Porque na visualização de dados a gente tem um acesso mais rápido à informação através dos gráficos, né? E isso aí ajuda, facilita bastante o tomador de decisão entender do que a gente está falando sem olhar aquele monte de linha ali, sem ficar criando hipóteses em cima daquele monte de linhas, muito mais em cima daí dentro de um gráfico, né? Que fica muito mais visual e isso aí ajuda bastante ao time que a gente está dando esse reporte, né? Seja para o time de vendas, seja diretamente para o CEO da empresa, seja para o time de fraude em alguns e-commerces, que existe já um time só especializado nisso.
Então, na visualização de dados fica muito mais simples a gente entender do que mostrar, né, e contar uma história com aqueles dados a partir desses visuais. Então é isso, muito obrigado para quem deu minha atenção aí. Fica para o próximo vídeo agora, então, nós colocando essa base de dados dentro do Power BI, provavelmente vou usar o Power BI, e qualquer outro pode ser utilizado também como Google Data Studio e tudo mais. Então vamos utilizar o Power BI, acompanhe a parte 2 e é isso. Muito obrigado, deixe o joinha aí embaixo e tchau, tchau.